no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio FIA. A FIA faz diferença. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 30 de abril, no ar, o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale. Comigo, o nosso comentarista, o cientista social, professor Agliberto Chagas. Muito bom dia, Agliberto. Bom dia, Glauco. E hoje, especialmente, o nosso comentarista convidado, o senhor Beni Vieira, presidente da Cooper. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos. O corpo da atriz e modelo Caroline Bittencourt foi encontrado por volta das 15 horas de ontem em São Sebastião, litoral norte de São Paulo. Caroline estava desaparecida desde a noite de domingo, quando a lancha em que estava com seu marido, Jorge Sestini, virou devido ao forte vendaval que atingiu o arquipélago de Ilhabela. O corpo da modelo está sendo velado no cemitério Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A cerimônia é restrita aos amigos e familiares. E nesta edição, Bolsonaro fala em reduzir juros para que o agronegócio e o porta-voz tem que correr para desmentir. Ex-presidente Temer vira réu no caso do decreto dos portos. Previdência ou morte, grita o dono da van em palhaçada com a deputada Joyce Hasselmann. Só faltou o cavalo. A violência explode na região do Vale, conta Xandu Alves. E tem gente que ainda não acertou as contas com o leão. O gongo vai soar. Tensão na Venezuela. Guaidó diz ter apoio dos militares e convoca a população. Rápido comercial e voltamos com as notícias. Bolsonaro vai ou não vai intervir nos juros do Banco do Brasil? O porta-voz do governo federal, Otávio Rego Barros, afirmou ontem que o presidente Jair Bolsonaro não quer e não intervirá na política de juros do Banco do Brasil. O presidente Jair Bolsonaro, na manhã de ontem, disse ao presidente do Banco do Brasil, Rubem Novaes, para que a instituição financeira ofereça juros mais baixos aos produtores rurais. A fala do presidente provocou queda no valor das ações do banco. O porta-voz do governo falou que, abre aspas, foi um comentário num ambiente muito amigável. Obviamente que o presidente não quer e não intervirá em quaisquer aspectos que estejam relacionados a juros dos bancos que estão, em tese, sob o guarda-chuva do governo, disse. Segundo o colunista do G1, Valdo Cruz, assessores de Bolsonaro afirmaram que o presidente não deveria pedir a redução dos juros do Banco do Brasil, nem de brincadeira. Em outro trecho da entrevista coletiva desta segunda-feira, o porta-voz da presidência afirmou que as propagandas de ministérios e de estatais deverão seguir as diretrizes estabelecidas por Bolsonaro. Na semana passada, após a polêmica envolvendo a propaganda do Banco do Brasil, a presidência informou às estatais que as peças de propaganda deveriam ser submetidas à Secretaria de Comunicação Social. Depois, a Secretaria de Governo, responsável pela Secretaria de Comunicação, informou que a orientação não poderia valer por ferir a lei das estatais. Um caso complicado aqui, quando uma pseudo ou possível brincadeira acaba afetando até o mercado de ações, né? Na verdade, é o que eu sempre coloco, né? O Beni está aqui, bem-vindo, viu, Beni?
O setor do agronegócio no Brasil ele é competitivo da porteira para dentro, que a gente fala, né? Quer dizer, na verdade, o que diz respeito ao empreendedor, ao produtor rural, ele está ali trabalhando sol a sol, tem as técnicas, compra risco, né? Bastante, tem problema aí de transporte, logística. Agora, da porteira para fora é um horror, tem problema de segurança, tem problema de infraestrutura e ainda tem essas questões ligadas às decisões de governo, que muitas vezes está colocando aí, tirando da livre iniciativa, tirando do mercado a possibilidade de ter um setor mais competitivo. A questão dos juros está longe de ser uma decisão de governo, é decisão de mercado, né? O dinheiro é uma mercadoria. Se o governo hoje é um grande predador do mercado, ele tem um monte de dívida, pega dinheiro emprestado desses bancos aí, dos principais, e tira o dinheiro da população, dos empreendedores, e obviamente que a taxa de juros sempre vai crescer. Enquanto ele não diminuir o seu tamanho, não focar naquilo que é essencial e liberar esses juros, vai ficar dependendo de bravatas de presidente. O presidente da República, ele tem uma liturgia, ele é o responsável numa democracia frágil, num poder representativo que a gente tem. O presidente da República tem que tomar cuidado porque é muito sensível a qualquer coisa que ele faça. Ele não pode governar por bravatas. Exatamente. Ele tem que governar seriamente. Tudo bem que é o jeitão dele e tal, mas ele precisa começar a pensar que, poxa, tudo bem, ele é popstar aí nas redes sociais e tal, mas ele precisa colocar Que a opinião dele tem um peso, a despeito de brincadeiras, que tem um peso muito grande. Então, até pegando a carona no que você falou assim, Beni, o agronegócio é um ponto muito sensível no Brasil, que já há muitas décadas se arrasta com tudo isso que habilmente aqui o Agliberto falou. Como é que você vê isso daí? Mas, na verdade, há muito tempo que ele carrega a economia brasileira. Não tem a menor dúvida. Então tem que ter um cuidado especial. Agora, nós não podemos estar penalizando ou avaliando um presidente que está há 100 e poucos dias e pegou um país que foi governado 20 anos de uma maneira totalmente adversa daquilo que o brasileiro desejava, não é? Uhum. E o principal trabalho que o novo presidente tem que fazer é enxugar a máquina, porque o grande problema do Brasil não está nada disso que ele está falando. Isso está falando e falou, se falou errado amanhã ele desmente. O problema é enxugar a máquina e acabar com a roubalheira que estava. Esse é o objetivo principal dele. Eu acho que isso ele está cumprindo. Não tem dúvida. E ali, o que mais a gente quer? Menos bravata, menos papo e mais atitude. Pois é, mas está tendo atitude. Às vezes fala um pouco demais, mas está tendo atitude, né? Que a gente vê, está tendo atitude. Agora, uma coisa chata para você, para mim e para todo mundo aqui. A gasolina está mais cara de novo. Olha só, a Petrobras informou nesta segunda-feira que o preço médio do litro da gasolina nas refinarias vai subir 3,5% a partir de hoje. Com isso, o preço nas refinarias passa a R$ 2,45. É o maior patamar desde 23 de outubro do ano passado. O preço médio da gasolina não mudava desde 23 de abril. O repasse do reajuste ao consumidor final nos postos, claro, irá depender de uma série de variáveis, como a margem de revendedores e distribuidores, de impostos e da mistura obrigatória de biocombustível. O preço do litro do diesel segue estável. Vamos nós. E a Justiça Federal de Brasília torna Michel Temer réu no inquérito dos portos. O juiz federal Marcos Vinícius Reis Bastos aceitou ontem a denúncia contra o ex-presidente Michel Temer no chamado inquérito dos portos. A denúncia original, feita pela Procuradoria-Geral da República em dezembro do ano passado, foi enviada para a primeira instância pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. No último dia 15, o Ministério Público Federal, em Brasília, confirmou a denúncia e pediu que o ex-presidente se tornasse réu no caso. O inquérito foi aberto em 2017, a partir de delações premiadas de executivos da empresa JIF. Para o Ministério Público Federal, o ex-presidente cometeu os crimes de corrupção ativa, corrupção passiva e lavagem de dinheiro ao editar o decreto que tratava do setor portuário. Os procuradores argumentam que Temer recebeu
vantagem indevida de Ricardo Mesquita e Antônio Greco, da Rodrimar, em troca da edição do decreto que beneficiaria a empresa. O juiz concedeu prazo para que as defesas do agora réus respondam à denúncia. O ex-presidente já é réu em 4 ações penais, denunciado em 13 inquéritos e investigado em mais 5 casos. Ao todo, são 12 procedimentos em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Brasília. Em nota, a defesa de Temer afirma que a acusação é absurda, sem amparo na prova dos autos. Eita, nós, hein? Eita, nós, foi perfeito. O início que você fez... Miramos aí mais uma novela que tende ao infinito Na verdade, também? desde que eu me entendo por gente, faz tempo, né? Faz tempo. Essa história do Temer com Porto e tal, ela é contada nos bastidores da política, em vários lugares aí. Agora, o Beni falou uma coisa importante, né? O Brasil hoje tem que ser passado a limpo de verdade. E começou, viu? E vai doer. Isso é verdade também, precisa colocar os pingos nos is, é verdade. O presidente da República novo, ele é bravateiro, ele é popstar, não sei o quê, mas ele está fazendo umas coisas muito importantes que a imprensa, o pessoal em geral aí tem colocado de forma um pouco parcial, na minha opinião. Uhum. Que ele é muito forte, né, a presença dele, então ele acaba tirando o foco do que é essencial. Uma das coisas interessantes, por exemplo, ontem, aliás, eu vi isso, a própria Polícia Federal, que é vinculada ao Ministério da Justiça, ao Moro, está investigando o próprio partido dele, no caso dos candidatos laranja em Minas Gerais. Quer dizer, que aliás foi fazer uma busca na casa do ministro, lá no diretório que o ministro é controlador lá, gestor, né? Uhum. Então, assim, as coisas estão funcionando, estão bastante sérias ali. Agora, o ex-presidente, ele vai ter que responder às coisas que estão colocadas, né? Essa questão do fórum privilegiado protegeu quando ele estava no cargo, agora ele vai ter que responder, né? É muita coisa, porque você bem o disse, é impressionante há quanto tempo se ouve falar, não estou aqui falando desse ou daquele, mas há quantos anos nós ouvimos falar nisso daí, em mais uma coisa que é nevrálgica para a economia do país, que são os portos e tal. Mas nós temos até um porto em Cuba já, né? Agora. Infelizmente, né? E olha só, a Polícia Federal realizou ontem buscas na sede do diretório do PSL em Minas Gerais, onde apreenderam documentos que podem ajudar a esclarecer as suspeitas de irregularidades eleitorais nas últimas eleições. Apelidada de Operação Sufrágio Ostentação, a ação apura a suspeita de fraude na prestação de contas. O partido teria usado parte do dinheiro público recebido do Fundo Especial de Financiamento de Campanha em supostas candidaturas laranjas. Na época das eleições, o diretório estadual era presidido pelo atual ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que não é alvo da operação. Eu acabei dando spoiler aí, né? Na verdade, é o que eu tinha colocado aí. Essa é uma demonstração clara que o presidente da República está deixando as coisas fluírem como tem que ser, né? E é por aí mesmo, né, Beni? Tá bom. O grande problema que eu vejo aí é que a grande parte da imprensa, especialmente a grande mídia, né, ela não tem interesse que o nosso governo tenha sucesso. É mais ou menos uma comparação assim, né? Se eu não gosto do síndico, eu vou torcer para o prédio pegar fogo. Então, eles estão torcendo para o bandido, a verdade é essa, né? E eu acho que nós temos que torcer para o sucesso do país, independente de quem esteja lá. E essa procura de pelo ao ovo, pelo no ovo, está muito grande. Então, eu acho que essa fiscalização do PSL tem que ser fiscalizada. A lei tem que ser para todos. Agora, eu entendo que o grande problema da justiça brasileira é esse foro privilegiado, porque isso aí e tem uma só função, é uma cortina para esconder todo mundo que é corrupto e bandido atrás dela, que ali é uma blindagem, a verdade é essa. Isso aí, eu acho que enquanto não acabarem com isso aí, ou então mudar a ótica do nosso Supremo Tribunal, né? Porque realmente as pessoas que estão ali atrás são imunes.
Essa é a Tem verdade. uma coisa também interessante que está na matéria, que passou batido aí da minha colocação, que é fundamental na minha opinião. É essa questão do fundo partidário. Hoje, no final, na campanha do ano passado, juntando o fundo eleitoral, mas o fundo partidário, foram quase 2,3 bilhões, se não me engano. Eu sou contra tudo isso, acho que não devia ter. Não devia ter nada disso. E aí, ó, o que acontece? Como é que chama? É chamariz, né? Como diz aqui no interior, é chamariz para corrupção também. Não tem a menor dúvida, abre a possibilidade, né? Se o cara gosta do partido, também, vai lá, se exatamente. junta. O presidente da República mostrou isso. O Bolsonaro foi eleito como? Né? Sem usar quase Sem nada. usar nada, sem usar nada. Desse Sem negócio. dúvida. Agora vai lá o pessoal dele, que eu tenho certeza absoluta que ele nem sabia desse negócio. Lógico que não sabia, claro Foi que lá, não. o pessoal se aproveitou do fundo, estava lá E liberado. tem que ser né? investigado, sim. Tem jeito. Pois é, e 4 dias após admitir a possibilidade do COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, deixar a pasta de Justiça e voltar para a economia, o presidente Jair Bolsonaro recuou e indicou uma manutenção do órgão na pasta do ministro Sérgio Moro. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, a eventual troca fazia parte de uma negociação do governo para aprovar no Congresso medida provisória que reorganizou os ministérios. Abre aspas. A posição do senhor presidente neste momento é de manutenção do COAF junto ao Ministério da Justiça. Estudos prosseguem no sentido de analisar se essa decisão inicial do nosso presidente deve ser referendada ou eventualmente retificada, afirmou o porta-voz Rego Barros. Sabe uma coisa interessante que está acontecendo também, Beni e Glauco? O presidente da República, vamos falar do como é que é o dia a dia dele. O dia a dia dele é o seguinte, ele assina milhares de coisas, bilhões de dinheiro lá para liberação, bilhões. É uma rotina desse jeito. Aí acontece que o pessoal traz para ele as pautas que ele além da questão executiva, ele tem a questão política, ele tem que tocar o país, ele tem que representar o país, ele tem que fazer um monte de coisa. Então essa rotina, na minha opinião, a equipe dele ainda não se acertou na comunicação interna. Porque vem entende uma coisa, coloca na mão dele, e ele é uma pessoa que é muito espontânea, autêntica. Né? Eu particularmente gosto mais da serenidade, acho que falta um pouco para ele, mas a questão da autenticidade também é o que o povo quer. O povo elegeu um cara que seja igual a ele, que seja fácil, né? Que tenha menos esse negócio. O que acabou acontecendo aí? Estão colocando coisa na mesa dele ali sem a devida cuidado, às vezes, a coisa vai rolando mesmo, né? E ele fala, ele fala, né? Você vê o negócio da menina lá, que é palmeirense, flamenguista, já falaram que a menina não queria falar com ele, porque era menina, não era contra ele, não sei o que. Na verdade, era outra história, e aí ele tem que ficar lá, e ele teve que ir lá refazer o negócio, gastou um tempo e tal. Então, é isso que eu acho que ainda está faltando ajustar. Mas também, como disse o Beni, são 100 dias, né? Eu particularmente, torço muito para que dê certo, votei nele no segundo turno e quero que ele vá para frente, mas eu tenho uma preocupação muito grande que ele leve isso muito mais para frente, né? Porque às vezes isso atrapalha o dia a dia. Não, atrapalha. Mas esse tipo de problema, nenhum tipo de imprensa se referia nos outros governos, né? Que a roubalheira correu solta, ninguém falava nada. Com certeza. Agora, que ele é realmente uma pessoa do pavio curto, mas eu acho que a ocasião necessitava uma pessoa assim. Eu acho que uma pessoa muito serena não ia ter suporte para poder governar o país. Verdade. E dados apresentados ontem pela Secretaria de Tesouro Nacional mostram que o governo federal tem rombo de 21 bilhões de reais nas contas públicas de março. O segundo pior resultado do mês desde o início da série histórica em 1997. O déficit acumulado deste ano é de 9,3 bilhões de reais. Apesar do saldo negativo, é o melhor resultado em 4 anos. As contas públicas estão deficitárias desde 2014. De acordo com o Ministério da Economia, os gastos obrigatórios têm consumido a maior parte do orçamento, encabeçados pelas despesas com previdência social e em pessoal e encargos. Tá aí, né? Tá aí. Essa é uma grande questão, né, Beni? Agora, isso aí tudo não pode ser culpado, isso aí é herança, né? Com certeza. Isso aí é Aliás, é o contrário, né? A solução está na mesa do Congresso. A primeira parte.
A segunda parte é a reforma tributária, que também Exatamente. tem que encaixar. E a terceira parte é enxugar a máquina pública, que, diga-se de passagem, ele assinou um decreto eliminando 21 mil cargos que estavam lá elecados. Só o fato da existência daquele cargo, sem ele estar preenchido, já gera custo. 13 mil daqueles cargos estavam em assessorias das reitorias das escolas públicas, Beni, federais. É uma máquina gigante no país que estava fazendo o quê? Corroendo, fazendo um governo Isso paralelo. tudo fazia parte do aparelhamento que existia nos governos Então anteriores. isso foi interessante também, desaparelhou e tal, e obviamente que o sistema, quando começa a mexer, ele sente. Mas olha o resultado aí, 21 bi. E já melhorou. Né? Não, estou falando agora, em março, né? 21 bi. Se não for feita a reforma, se não for feito os ajustes, Não consegue baixar. Não vai conseguir baixar nunca. E aí, Não o que tem que milagre, não tem né? milagre. Não tem tem almoço nenhum milagre. grátis. Não né? tem almoço Vai grátis. ter que fazer a lição de casa e está sendo feita essa lição de casa. É uma coisa importantíssima. A reforma da Previdência tem que ser feita porque ela está comendo por dentro o governo, e o governo comendo por dentro, todos nós pagamos a conta, não tem a jeito. menor dúvida. E outra coisa, é catastrófico o futuro se ela não existir. Aliás, hoje a gente está sentindo isso, né? Quem deixou para a última hora aí a declaração de imposto de renda está vendo lá, o leão tá feroz, né? Então, isso por quê? Exatamente. Porque é óbvio, né? Você está pagando uma conta. Essa conta é fruto dessa herança maldita que nós tivemos aí tem nos dúvida. últimos 16 A anos. gasolina está subindo porque o culpado é Bolsonaro? Não é, é do passado. E nós temos um duro passado para carregar por aí, desmontar tudo isso. Sim, se não enxugar a máquina pública, mas agora nós temos o setor, né, a parte do judiciário, por exemplo. O custo que nós temos do judiciário é uma coisa violenta. Absurdo. Isso aí não está nas mãos do presidente, está na mão do Congresso, do Senado. Né? Então não dependemos só dele. Essa é a verdade. Vamos ver se todos fazem a sua tarefa de casa, que é o mais importante aí, né? E o Planalto está preocupado com integrantes do PSL na Comissão Especial da Previdência. De acordo com Thales Faria, do UOL, dos 10 membros da comissão indicados pelo PSL, o Planalto se mostrou preocupado com 3. A principal preocupação é quanto ao deputado Alexandre Frota, que já se declarou favorável ao projeto, mas se diz contra alguns pontos decisivos, como as vantagens aos militares e o tipo de capitalização proposto por Paulo Guedes. Outra preocupação é com o presidente da CCJ, Felipe Francischini, que tentará alterar no projeto o corte de benefícios para servidores da área de segurança federais, estaduais e municipais. E o líder do partido, delegado Valdir, que já afirmou que apresentará projeto estendendo a todos os servidores os mesmos benefícios dados aos militares. Procede a preocupação? A gente comentou aqui algumas vezes, na semana passada principalmente nós falamos isso, né? Venceu uma primeira etapa, que é a etapa da CCJ, onde se vê a legalidade, a constitucionalidade da proposta em geral, e agora entrou na comissão especial que vai analisar item a item das propostas. A minha preocupação é a seguinte, não sei se o Beni concorda, mas o Fernando Henrique Cardoso tentou fazer uma reforma da Previdência porque esse problema já estava lá atrás. Já vem desde 88, mais grave, porque se deu muito benefício e começou a ser privilégio para cá e para lá, e esqueceu da saúde financeira do país. Aí o que aconteceu? Começou a emendar. Emenda daqui e tal, aprovou a reforma. 10 anos depois, quebrada de novo. Aí veio o Lula, também propôs uma reforma. Aconteceu a mesma coisa. Emenda daqui, emenda... O Lula, Coxa de retalho. o PT do Lula propôs uma reforma também. Agora eles estão contra, mas eles também identificaram o problema. Isso é uma questão de matemática, né? Então ele lá atrás identificou, fez a proposta e começou a emendar. Não, isso aqui não pode porque vai mexer com o funcionário público. Isso aqui não pode. A verdade é o seguinte, não vai ter como fazer uma reforma e agradar a todos. Sim, tem que se achar um denominador comum. É uma coisa óbvia. Né? Não vai agradar todo mundo, vai ter que ter... Alguém tem que ceder para poder chegar numa... E agora o partido do presidente vai ter que conversar, vai ter que sentar e se acertar. Né? Vai ter que se acertar. Não pode, a própria bancada do presidente, nas características atuais do Congresso, esse é um fator muito importante. Ele tem que ter uma base de apoio da própria casa dele. Se ele não conseguir fazer isso agora,
E eu acredito sim que vai conseguir. Isso aí são... É importantíssimo. Na minha opinião, isso aí é busca de protagonismo, é óbvio, o trabalho do deputado está lá fazendo e tal. Mas no final ele vai conseguir. E tem que ser rápido para começar a costurar isso. E ontem o Rodrigo Maia colocou que está propondo votar isso em 2 meses. Em 2 meses. Nesse primeiro semestre. É fundamental, porque a partir do semestre que vem já começa o calendário das eleições de 2020. E aí o Congresso fica sensível a coisas mais profundas. Essa é a grande preocupação. Né? Infelizmente, nosso país ainda é assim. Nós vamos ter uma eleição de 2 em 2 anos e aí as pautas importantes do país têm 1 ano para tocar. Senão, depois é difícil. Nossa. Com relação à reforma, eu acho que as coisas mais preocupantes para nós são aqueles que afligem. Por exemplo, o problema dos militares. Eu acho que é consenso quase que geral, com exceção dos militares, que tem que abaixar um pouco a bola também, né? E é isso que eu digo, tem que ter esse acordo. Eu acho que especialmente o Senado, né? A própria Câmara Federal é a primeira que tem que aprovar, né? Eu acho que tem que achar uma solução que todo mundo vai ceder um pouco e se acerte no fim. É aquele denominador comum que eu citei. Então, um erro importante na questão dos militares, bem, eu acho o militar um grande problema. Todo mundo fala em questão do militar, o militar é uma carreira diferente mesmo. Né? Tem que ter um tratamento especial. Tem que ter, mas não é da reforma, é carreira. Tira da reforma. A reforma tem que tirar os privilégios, trata diferente. Eu, por exemplo, sou super favorável que os militares brasileiros sejam bem tratados, tem que ser um tratamento diferenciado. Tem que ser. Agora, colocou dentro da reforma por quê? Quer dizer, é colocar um jabuti dentro do negócio ali que não vai funcionar. E aí, o que faz? Dificulta a questão da aprovação. Então, tem que ser para perfeito. Vamos colocar aqueles pontos comuns. Um ponto comum, quer ver um ponto comum? Não dá para você pegar dinheiro de todo mundo e aqui você não atender todo mundo igual. Então, uma das coisas tem que capitalizar. É um sistema não mais contributivo, tem que ser contributivo. Você coloca, pode mais um pouco, põe mais um pouco. Isso é maravilhoso, você tem controle sobre a tua vida. Eu tenho um exemplo que eu sempre falo para as pessoas. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. No Banco do Brasil, carteira... Eu comecei mais cedo que você um pouco. Mas naquela época a gente podia e não era... Agora é crime. Agora é crime. Hoje minha mãe seria presa. Mas fui lá trabalhar no Banco do Brasil e estou lá. Se eu fizer a conta inteirinha, eu já poderia aposentar. Só falta 1 ano e meio para a idade, né? Para dar o tempo e o valor integral. Aí o que eu pensei? Eu falei, poxa, eu contribuí lá atrás, eu fiz um plano, eu lembro, uns 20, 30 anos atrás, eu lembro que eu fiz esse plano. Eu falei, olha, eu vou fazer assim e tal, vou fazer uma previdência privada, porque isso, porque aquilo, fiz. Agora, na hora que eu vou usufruir isso, que eu podia ter liberdade para pegar aí muda o jogo. Mudou o jogo. E mudou o jogo não porque eu quis. Porque o dinheiro que eu coloquei, como milhares de milhões de pessoas colocaram, foi alocado para pagar privilégios. Privilégios de político que aposenta lá com aposentadoria especial, ganhando 26 mil em média. Aposentadoria dos asilados lá, né? Exilados políticos. Exilados. Poxa, eu que tenho que pagar essa conta? Se tivesse me falado lá atrás, eu poderia ter a escolha de dizer, não, eu vou pegar esse dinheiro e vou, sei lá, vou conseguir outra carreira, vou fazer outra coisa aqui e tal. É isso que no Brasil a gente precisa acabar de vez. Não pode tratar as pessoas com infantilidade. Falar assim, não, ele não pode ser gestor da vida dele, então o governo vai fazer por ele, e aí faz isso que a gente viu. Mas não tem dúvida, aí a despeito de tudo isso que tem se discutido aqui, o que nós falamos aqui, a despeito de todos os termos técnicos, a despeito de todas as propostas, e não há de se ter, acima de tudo, um comprometimento moral por parte dos nossos políticos com a decisão disso daqui. Porque o que a gente vê, vez por outra também, é um tremendo exercício de egos se manifestando, querendo aparecer mais do que outro, quando o grande dever dos senhores que foram eleitos por nós, cidadãos, é nos representar com dignidade, com consenso, com profissionalismo e com caráter, que é o melhor, porque o país precisa, como até o Beni aqui já falou também, de atitudes, porque de opiniões nós já estamos bem cheios e lotados. Vamos continuar aqui. Previdência ou morte, com Joyce Hasselman, dono da Havan, se fantasia de Dom Pedro e pede previdência ou morte. O empresário Luciano Hang, dono da rede de lojas Havan, resolveu apelar para uma fantasia em sua mais nova manifestação em defesa da reforma da Previdência.
Em um vídeo divulgado no seu perfil no Twitter, vocês podem ver aí, na tarde desta segunda-feira, Hang aparece vestido de Dom Pedro I ao lado da líder do governo Bolsonaro no Congresso, a deputada federal Joyce Hasselmann, do PSL. Previdência ou morte, bradou a dupla no vídeo, que já virou motivo de piada nas redes sociais. Vergonha alheia, comentou um internauta. Está normal o país, ironizou outra usuária da plataforma. Na postagem, Luciano Hang disse que o Brasil só terá independência se aprovar a nova Previdência. E é por isso que eu estou assim, de Dom Pedro I. Estamos chegando aos 200 anos da independência, mas falta muito para termos a nossa liberdade, disse. Bom, isso aí é o jeito dele, né? Ele é bastante gozador e tal. Já virou? Virou. E na verdade que as pessoas estão aceitando aí, eu acho que é verdade. Falta liberdade no país. Falta, né? Não tem dúvida. E ó, atenção, promessa de tensão na Venezuela. Juan Guaidó diz ter apoio dos militares para fim à usurpação na Venezuela e convoca a população às ruas. O autoproclamado presidente da Venezuela afirmou na manhã de hoje que se encontra com as principais unidades militares das Forças Armadas e que deu início à fase final do que ele chama de Operação Liberdade. O vice-presidente de comunicações do governo Maduro, Jorge Rodrigues, confirma que o governo enfrentou deserção de militares, mas ele afirma que é um grupo reduzido que se posicionou para promover um golpe de Estado. Guaidó convocou os venezuelanos para ir às ruas, afirmou que as Forças Armadas continuarão a implementação até que se consolide o fim da usurpação, que já é irreversível. O ministro da Defesa de Maduro, Vladimir Padrinos, diz que as Forças Armadas seguem fiéis a Maduro e que os quartéis reportam normalidade nas bases. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com mais notícias e o tempo para esta semana e o feriado. Até já. Pois é, a quarta-feira reserva a surpresa boa de que nós não vamos fazer nada. É bom dar essa quebrada no meio da semana, dar um negócio. Mas o importante é saber como é que vai ser o tempo. E isso é com ele, o meu amigo Caio Souza. Fala, Caio Souza, bom dia! Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. Teremos uma terça-feira de tempo estável aqui na nossa região. A atuação de um sistema de alta pressão vai dificultar a formação de nuvens. Por conta disso, teremos um dia de céu parcialmente nublado, com a presença do sol, mas as temperaturas não devem subir muito. A máxima prevista no Vale do Paraíba é de 27 graus. Na capital paulista devemos ficar com 26, 26 também no litoral norte e 22 na Serra da Mantiqueira. A temperatura no litoral norte fica um pouco mais baixo, porque lá, aí sim a gente pode ter um pouquinho mais de nebulosidade, mas mesmo assim não vai atrapalhar os planos de quem pretende ir para a praia, né? E só adiantando um pouco o tempo para o restante da semana, amanhã nós vamos ter também mais um dia de céu parcialmente nublado, mas no final da tarde temos poucas chances de pancadas de chuvas isoladas. Já na quinta-feira não temos previsão de chuva, mas no sábado, na sexta, né, e no final de semana, aí sim podemos ter aquelas pancadas de chuva, principalmente no final da tarde. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Todo mundo, claro, curioso como é que vai ficar o tempo aí e também muito preocupado depois dessa tragédia aí que aconteceu no litoral norte no final de semana. E como de costume eu vou voltar um pouquinho aqui para falar com o Edson Rodrigues Carvalho, que nos acompanha ao vivo aqui. Sempre um prazer poder conversar com vocês que acompanham o nosso jornal, e eu vou ler aqui o que ele passou pra gente.
que ele cita o exemplo dele que trabalha há 31 anos com carteira assinada e em tese faltam 4 para eu me aposentar, diz ele aqui. Com essa reforma terei que trabalhar mais 20 anos, acham justo? Aqueles que estão entre 40 e 50 anos e começaram a trabalhar cedo serão punidos severamente por esta, abre aspas, transição. Então está lida aqui a sua na verdade é importante lembrar que a proposta da Previdência tem uma transição aí, né? Esse é um ponto que está se discutindo, mas com certeza vai pagar algum pedágio, mas a conta tem que fazer o seguinte: daqui a 20 anos, se ele aposentasse agora, daqui a 10 anos, por exemplo, ele teria problema para pagar a aposentadoria dele, né? Então ele vai pagar 2 anos, aí 3 anos, não são 20 anos não, essa tabela é menor, mas ele vai ter segurança de que vai ter um equilíbrio para pagar a aposentadoria dele. Não tem dúvida. A grande razão da mudança nesse aspecto aí é o aumento da idade média da população, né? E do couro sai a correr, alguém tem que pagar isso aí. E a hora que não tiver o dinheiro, é igual o socialismo, é muito bom até que acabe o dinheiro. Acabou o dinheiro. É ótimo, até acabar o dinheiro. Não tem dúvida. Eu agradeço ao Edson e a todos vocês que aí se manifestam e estão em contato conosco aqui no Abre Aspas na SP Rio Mais. Muito obrigado. E a Prefeitura de Ilhabela decretou o estado de emergência na manhã de ontem, após estragos feitos pela ventania. De acordo com a Defesa Civil, o vento atingiu 123 km por hora, derrubou 300 árvores. Uma pessoa está desaparecida e a Defesa Civil realiza buscas. A Prefeitura também informou que uma pessoa ficou ferida na estrada de Castelhanos após a queda de uma árvore em cima de um veículo. Ela foi socorrida com ferimentos e já foi liberada. As aulas da rede pública foram suspensas por causa do desabastecimento de água e energia da cidade. Mais de 17 mil moradores ficaram sem energia elétrica após o vendaval. Ainda na manhã desta segunda-feira, 4.200 ainda estavam sem energia elétrica. O CEMADEM, Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, informou que o vendaval aumentou a umidade do ar e provocou leve queda nas temperaturas na região. Tá bom? E que essa frente fria foi registrada da região sul do país. O céu deve permanecer encoberto com chuvas pontuais até amanhã, quando o tempo volta a ficar estável. Tá? E o que estava aí correndo também, os funcionários do metrô de São Paulo decidiram em assembleia ontem à noite não fazer greve nesta terça-feira. Dessa forma, todas as linhas do metrô funcionam normalmente. Os metroviários agendaram nova assembleia para a próxima segunda-feira, dia 6 de maio, onde irão deliberar se farão greve no dia 7, caso as negociações com a companhia não avancem. Tá? E a Prefeitura de Guará propõe reajuste de 4% aos servidores. O destaque é com a repórter do jornal O Vale, Thaís Leite. Olá, muito bom dia a todos que nos acompanham pelo jornal Abre Aspas. Em Guaratinguetá você vai ver que a Câmara vota nesta terça-feira a proposta do prefeito Marcos Soliva para reajuste salarial de 4% aos servidores. De acordo com esse texto, protocolado em regime de urgência pelo prefeito, a proposta atinge todos os servidores da administração direta, com exceção de algumas classes de professores e de agentes de saúde que já tiveram reajuste concedido durante o início deste ano. Acompanhada dessa proposta salarial, o prefeito também enviou a solicitação de reajuste de R$ 12 no crédito de cartão alimentação, que atualmente é fixado em R$ 300. No ano passado, após discussões realizadas com o CCMUC, que é o Sindicato dos Servidores Municipais de Guará, o reajuste salarial dos servidores ficou estabelecido em 3%, com aumento de R$ 50 no cartão alimentação. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite, nessa cooperação que existe, nessa parceria mesmo da SPI, mais com o jornal O Vale, imprescindível, esses boletins de toda a equipe de jornalismo desse grande jornal que é o O Vale. E a RM Vale tem 8 das 10 cidades com maior índice de homicídios em São Paulo.
A matéria é do editor de economia do jornal O Vale, Xandu Alves. Olá, amigos e amigas, jornal abre aspas. RM Vale tem 8 das 10 cidades com maior índice de homicídios de São Paulo. A região metropolitana do Vale Paraíba tornou-se um desafio para a política de segurança pública do governo João Dória, do PSDB. Entre as 10 cidades paulistas com a maior taxa de vítimas de homicídio doloso por 100 mil habitantes nos últimos 12 meses, 8 estão na região metropolitana do Vale Paraíba. No total, a lista traz 95 municípios que somam 2.441 vítimas de homicídio nos últimos 12 meses, no período de abril de 2018 a março deste ano. Isso equivale a 80% do que foi registrado em todo o estado, com 3.059 homicídios. Lorena é campeã do ranking no estado, com 32,85 vítimas de homicídio por 100 mil habitantes. Ela é seguida das cidades de Guaratinguetá, com 28,91 e Cruzeiro, com 25,64. Mais cidades do Vale estão no top 10, como Ubatuba, 23,40, Caraguatatuba, índice 20,06 e Jacareí, 18,11. O top 10 ainda é completado com Pindamonhangaba, de 13,82 vítimas de homicídio para cada grupo de 100 mil, e Taubaté, que tem 13,15 por 100 mil. É isso, um grande abraço, Xandu Alves para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Xandu Alves, e isso daqui, eu só quero fazer um adendo aqui, isso é um problema seríssimo da nossa região, que vem se repetindo. O jornal Vale tem feito várias matérias, o problema da segurança já se tornou emergencial na nossa região, porque liderar esse ranking há bastante tempo tá complicado já, não é? Nós temos aí, o que eu também já repercuti aqui algumas vezes, todo mundo sabe, né, a região mais violenta do estado de São Paulo, onde tem maior incidência aí de todos os indicadores. Agora, o governo do estado se comprometeu, o governador eleito Dória, na eleição, se comprometeu a criar aqui batalhões especiais que pudessem ajudar no combate mais ostensivo aí, ao crime organizado, ao tráfico de drogas, essas coisas. Só que aí acabou indo para Presidente Prudente. E ainda por cima tirou daqui 62 efetivos, transferindo para a região lá de Presidente, foi para outras regiões lá. Obviamente que é uma decisão de governo, espero que volte isso aí e tal, mas eu não entendi, não consegui entender. Mas teria que ter um cuidado especial, até porque a localização é uma localização especial. Não tem a menor dúvida. Isso. Então tem que ter um controle maior e uma... Ao invés de aumentar como prometido em campanha, diminuiu, então vamos esperar para ver. Tomara que volte. Mas há de se ter, repito, um posicionamento um pouco mais sério com relação a isso, porque já faz algum tempo que a gente lidera esse ranking patético para a nossa região, e eu espero que os políticos que venham por aí, os que estão aí no comando, tenham uma sensibilidade para essa situação que é muito grave. Tem uma coisa importante também, que é a seguinte, né, o trabalho da polícia militar, especialmente que eu acompanho um pouco mais de perto, tem sido exemplar, eles têm conseguido aí fazer bastante coisa. Falta inteligência, né? E falta, na minha opinião, efetivo mesmo de ir para a rua, né? Não tem dúvida. Eu vejo aí, a polícia está buscando novas armas, novos equipamentos, mais inteligência e tal, e tem aí um concurso para ser chamado, eles estão para chamar agora. Eu acredito que vai melhorar, mas devia ter entrado já com uma solução. Está tudo ligado diretamente às nossas leis, né? A polícia está trabalhando, está aí fazendo um trabalho bonito, mas com ambas as mãos amarradas, né? Não tem a menor dúvida. A verdade é essa. Além do armamento ser antigo, aquém, né? do quem eles enfrentam. Muito aquém. Exatamente. E, além disso, não pode usar, né? Tem políticos aí que dizem que o policial só pode atirar depois que ele tomar um tiro. Porque tomar um tiro não vai atirar mais, né? Perfeito. É fácil falar para quem nunca teve na falar linha é de muito frente, bonitinho, né? É fácil falar para quem nunca teve na linha de frente. Manda ele lá para ver, né? Manda ele lá. Então a posição da polícia é muito difícil. Não tem dúvida, mas é um caso muito sério que tem que ser visto com a devida importância. Prosseguindo, a empresa deve garantir devolução de R$ 454 mil aos cofres de Jacareí. O destaque é novamente com ela, Thaís Leite.
Olá, muito bom dia. Você vai ver que em Jacareí, após assinar um termo de ajustamento de conduta na última semana, a empresa Madis Rodibel, apontada pelo Ministério Público por estar envolvida em uma ação com supostas irregularidades em contrato com a Prefeitura de Jacareí, deve devolver cerca de 454 mil ao município. A empresa, vencedora de uma licitação para a compra de 47 catracas que seriam implantadas em escolas municipais, foi indicada pelo Ministério Público como responsável por cobrar, em 2015, um valor pelos equipamentos que, em 2019, continuaria sendo 3 vezes superior ao praticado pelo mercado. O caso é alvo de uma ação por improbidade administrativa que corre na Justiça. Em contato com a reportagem, a Prefeitura ainda informou que está elaborando intervenções estruturais para viabilizar o uso dos equipamentos que até hoje estão parados lá na Prefeitura, e ainda afirmou que não sabe qual deve ser o destino de recurso. Na realidade, se restringiu a afirmar que o dinheiro será utilizado na educação. Thaís Leite para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Thaís Leite. Um grande abraço a todo mundo da redação do jornal O Vale. Parabéns pelo trabalho. E o Ministério Público Federal divulgou ontem uma nota técnica favorável à aprovação do projeto para derrubar a cobrança adicional pelo despacho de bagagens pelas companhias aéreas no Brasil. A manifestação foi divulgada pela Câmara de Consumidor e Ordem Econômica do órgão. Na semana passada, o fim da cobrança e retorno da franquia de bagagem foi aprovado em uma comissão mista do Congresso Nacional que analisa a medida provisória, permitindo 100% de capital estrangeiro em empresas aéreas que atuam no Brasil. O texto ainda precisa ser aprovado nos plenários da Câmara e do Senado antes de se tornar lei. De acordo com o parecer, desde a resolução número 400/2016 da ANAC, que aprovou a cobrança, o MPF sustenta que o despacho de bagagem no transporte aéreo é ilegal e abusivo por confrontar o Código Brasileiro de Aeronáutica, que incluiu a bagagem no transporte aéreo. O retorno da franquia de bagagem é criticado pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que afirma que a medida pode afastar novas empresas e investidores interessados no setor aéreo do país. Essa aí é a típica notícia que eu sempre falo, que no Brasil se mata o boi para tirar o carrapato, né? Então, assim, quem resolve isso é o mercado. Se você abre o mercado e vai mais companhias aéreas aqui concorrendo, a gente escolhe quem não cobra franquia de bagagem. Enquanto não revogar essa lei da oferta e procura, vai ser isso aí. Sempre. É verdade. Então, olha agora a outra da bagagem. A cobrança pelo despacho de bagagem nos aviões mudou os hábitos de viagem de muitos brasileiros. Para evitar o pagamento de taxas de no mínimo R$ 59, os passageiros têm embarcado apenas com a bagagem de mão. Segundo a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, a mudança de comportamento acabou superlotando os compartimentos nas cabines das aeronaves. No início, a definição de tamanho e peso ficava a critério de cada companhia aérea. Para evitar que as diferenças resultassem em transtorno para os passageiros, a ABAR optou por definir um padrão para esse tipo de bagagem. O guia de turismo Marcelo Gonçalves Brandão diz que já ouviu muita reclamação sobre as taxas cobradas. Abre aspas. As pessoas reclamam porque já existe uma cultura de se evitar gasto com o despacho de malas, bem como de evitar perder tempo nas esteiras de bagagem. O que mais lamento é que as mudanças foram feitas sob a argumentação de que a cobrança pelo despacho de malas baixaria o preço das passagens aéreas. Todos sabemos que isso não aconteceu, disse. A mesma coisa, até escrevi aqui, que o mesmo artifício foi usado quando eles tiraram o serviço gratuito de bordo. A história é sempre a mesma, vocês acabaram de falar aqui. Oferta e procura, abre o mercado, quem oferecer melhor serviço a menores preços vai levar. Vai levar. Simples assim, né? Simples assim. Enquanto isso, tome cuidado com o que você leva na sua bagagem de mão. Rápido intervalo e já voltamos. Fique com a gente.
E as instituições públicas de educação superior que desejarem participar da edição do segundo semestre de 2019 do Sistema de Seleção Unificado, SISU, têm a partir do dia 2 até o dia 10 de maio para formalizarem a adesão. Os candidatos se inscrevem no processo seletivo em até 2 opções de vaga, especificando, em ordem de preferência, as suas opções em instituição de educação superior participante, com local de oferta, curso e turno e a modalidade de concorrência. E o ITA fará 70 anos em 2020, mas ganhará uma extensa programação comemorativa que começa neste mês. Hoje, o Instituto e a Associação dos Engenheiros do ITA lançam o projeto ITA 70 anos, iniciativa de resgate da história do Instituto e de perspectivas para o futuro. O projeto tem 2 produtos principais: livro e exposição, com catalogação de partes do acervo de fotografias, documentos, correspondências e objetivos históricos do Instituto. Também estão previstas atividades ao longo do próximo ano para compartilhar as memórias e metas do ITA com a sociedade brasileira. Para viabilizar todas as atividades, o ITA e a AEITA buscarão recursos em leis de incentivo fiscal e no patrocínio direto. Agora, só uma pequena nota aqui, o ITA faz parte da nossa história. Um dia desse eu estava conversando com o Brigadeiro Reginaldo, que foi presidente do SECONF, lá do Parque Tecnológico, eu fui diretor, e ele estava comentando que a quantidade de iteano que impactam o PIB, né, brasileiro. Você pega, o cara tem presidente de empresa, teve ministros, teve, bom, 100 número aí de pessoas, né? E continua fazendo isso. Por exemplo, o Parque Tecnológico nós criamos dentro da reitoria do ITA, quando eu trabalhei com o Emanuel Fernandes, na Secretaria de Desenvolvimento, né? Criei a secretaria na época, e nós, dentro da reitoria, fizemos todo o trabalho. O reitor se envolveu, o Michael Kappenkraut, depois o próprio Brigadeiro Reginaldo ficou 10 anos com a gente lá, ajudando a colocar o parque de pé. Então, sem contar a Embraer, um monte de empresa, então, é muito, tem que cantar parabéns aí com bastante louvor. Com bastante louvor, eu acho muito bacana tudo isso que está sendo feito no sentido da comemoração dos 70 anos, porque creio, a despeito, e eu moro em São José desde muito tempo, para não dizer desde sempre, tem muita gente de São José dos Campos que sabe o nome do ITA, mas talvez saiba pouco a respeito exatamente disso que você falou, da importância e do peso que ele tem, não só no sentido municipal, mas no sentido aí de Brasil e do mundo mesmo. E vale a pena conhecer essa grande escola formadora de grandes brasileiros, não tem a menor dúvida, muito importante isso. É uma referência para o Brasil e para o mundo. Não tem a menor dúvida, não tem a menor dúvida mesmo. Continuando, e o comediante Afonso Padilha vai se apresentar em São José dos Campos nesta quarta-feira. As 2 sessões acontecerão no Teatro Municipal, no centro da cidade. Em seu novo show de stand-up comedy, Alma de Pobre, Afonso Padilha fala sobre estigma social, usando histórias pessoais para ilustrar que não importa o quanto você ganhe dinheiro, continuará sendo pobre. As sessões acontecem às 20 e às 22 horas. A primeira sessão já teve seus ingressos esgotados e as entradas vão de R$30 a R$60. Os ingressos estão à venda pelo site, que está disponível, claro, no portal da SP Rio Mais. Entra lá que você vai ver e compre aí o seu ingresso. E vamos ao esporte. Goleada na casa do adversário. Em busca de mais um triunfo na Copa Paulista, o Taubaté Futsal visitou o Ioca Guará e superou os donos da casa pelo placar de nada mais nada menos de 4-0. Os gols da partida foram marcados por Dassaev, Nenê, Vitor Cardelli e Alisson, todos na segunda etapa da partida. Os taubateanos ocupam, no momento, a segunda posição na tabela de classificação do torneio estadual, com 17 pontos conquistados. O próximo jogo da equipe taubatiana será no dia 3 de maio, quando recebe o Mogi das Cruzes no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. A partida será válida pela 9ª rodada da Copa Paulista. E hoje é dia de decisão.
Pela terceira partida da final da Superliga, o Vôlei Taubaté encara o SESI hoje às 21h30 na Arena Suzano. O time da região, que havia perdido o primeiro jogo na casa do adversário em São Paulo por 3-0, devolveu o placar no último sábado no ginásio do Abaeté e empatou a série em 1-1. Boa sorte ao vôlei do Taubaté, que busca seu primeiro título da Superliga. Força aí, vamos ver o que a gente traz. Nós vamos encerrando o abre aspas desse pré-feriado do dia 1º de maio. Eu quero agradecer muito a presença de Beni Vieira, presidente da Cooper, que participou conosco hoje aqui na bancada do jornal. Seja bem-vindo dessa vez e volte muitas outras vezes, que será um prazer recebê-lo. E, claro, ao nosso comentarista de sempre aqui, Agliberto Chagas, esse grande professor e cientista social. Muito obrigado. Glauco, só queria fazer aqui, aproveitar a presença do Beni, eu estava comentando com ele no intervalo aqui. Eu falei para ele o seguinte: faz 23 anos, dia desse a gente fez lá uma análise lá em casa, faz 23 anos que a perua da Cooper serve a nossa casa. 23 anos. Meus filhos foram e com certeza cresceram com ele, né? Com isso. Com certeza deve ter muita gente aí em São José dos Campos que tem a mesma história, né? Que é servido ali pela Cooper. Não estou fazendo aqui nenhum elogio desnecessário, até porque 23 anos de fidelidade é uma marca. É muito bom a gente ouvir. Eu estava falando para ele que nós temos clientes até mais antigos. Nós temos clientes que a pessoa da perua tem a chave da casa para entrar e depositar o leite na geladeira. Você veja a ligação que tem cliente e empresa, né? Não tenha dúvida, e são essa característica de pessoalidade que existe entre a empresa e o consumidor. E a confiança que existe, né? Confiança, são essas práticas do nosso querido interior que a gente não pode perder, né? Não pode de jeito nenhum, de maneira nenhuma. Mas eu agradeço o privilégio de estar participando com vocês aqui nesse programa, agradecer ao Maurício e a SPRI, toda a equipe como todo. Nós aqui agradecemos, obrigado a todos aqui, claro, principalmente obrigado a você que nos acompanha ao vivo todos os dias aqui. Lembrando que SP Rio Mais e a sua parceria com o jornal O Vale querem e trazem todo dia a você conteúdo de verdade. Você é o que nos interessa sempre. Muito obrigado, ótimo feriado e até quinta-feira.